Então vamos lá, pessoal. Super animada de estar aqui conversando com vocês e contando um pouquinho sobre Columbia, como que essa faculdade funciona no dia a dia, falando um pouquinho sobre a minha experiência aqui. E estou super animada para a nossa parte de perguntas também. Então, caso você tenha alguma pergunta no decorrer da nossa conversa aqui hoje, fiquem super à vontade para colocar aqui na parte de Q&A do nosso webinar, para que vocês consigam realmente esclarecer essas dúvidas que eu sei que podem aparecer e tirarem curiosidades também que vocês possam ter no decorrer da apresentação. Para começar, a gente vai falar hoje sobre a Universidade de Columbia, que é uma faculdade que fica aqui em Nova York, e eu vou dar mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. E eu sou a Luísa Villanova, eu sou aluna da Faculdade de Columbia, eu estou no meu terceiro ano aqui na faculdade, terminando o meu último semestre do terceiro ano, e quase aí, agora em agosto, eu começo meu último ano aqui em Columbia. Eu estudo Ciência Política e Educação, e é uma mistura de dois cursos que eu faço ao mesmo tempo. É um curso maior e um curso um pouco menor, no número de aulas que eu faço, para conseguir juntar duas paixões muito grandes minhas. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho mais sobre mim e de onde eu venho. Eu sou de Goiânia, no Brasil. Agora eu tô falando com vocês de Nova York, então por isso que eu tô vendo esse sol aqui aparecendo. Aqui ainda já são 6 horas, mas agora as estações mudaram e a gente está tendo sol por mais tempo, depois de alguns meses de anoitecer às 4 da tarde. Então eu estou muito feliz que a gente está tendo um sol aí por mais tempo agora. Eu fui bolsista em escolas particulares durante todo o meu ensino médio, e eu apliquei para as faculdades americanas estando em uma escola brasileira, então a minha escola não era internacional. Então eu passei por todo o processo estando numa escola brasileira. Eu fui aprovada no final do processo com a ajuda daqui para fora, então eu fui aluna daqui para fora, lá em 2019, e eu fui aprovada para 11 faculdades. Eu apliquei para 16 e aí acabei passando em 11. Eu escolhi vir para Columbia, depois de muitas conversas, inclusive com várias pessoas daqui para fora, que super me auxiliaram a tomar essa decisão de para onde eu iria. Fiquei super feliz com todo o apoio, com tudo que a Daqui para Fora fez, então sou muito fã do trabalho que a gente faz aqui. E agora, como eu falei para vocês, eu estudo Ciência Política e Educação, que é uma mistura de cursos bem interessante e que tem feito muito sentido para mim. Eu, no Brasil, trabalho hoje em dia com impacto social, então eu fundei 2 organizações, uma delas no ensino médio, que trabalham com educação, com foco em escolas públicas. O Gotinhas do Bem e o Tocando em Frente, que são 2 organizações lideradas por jovens que vão até escolas públicas para levar currículos socioemocionais e de educação transformadora também. Então, a gente consegue levar isso para comunidades ao redor do Brasil, de diversas maneiras diferentes, muito através de jovens voluntários. Então, fica aí o convite também para quem tiver interesse, estiver procurando extracurriculares diferentes, para checarem nosso trabalho também, que é uma ótima oportunidade. Falando um pouquinho mais sobre como é que foi o meu processo de admissão, para vocês saberem, como eu disse, eu fui aluna daqui para fora, eu tive esse grande envolvimento com atividades de voluntariado, eu fiz a prova do SAT e do TOEFL, então hoje em dia, Columbia, por exemplo, é uma faculdade que se tornou, para sempre, teste opcional. O que significa? Que o SAT, que é meio que o Enem americano, não é mais exigido para a Columbia. Ou seja, eles ainda vão considerar a sua nota, e aí vale muito a pena vocês conversarem com o estrategista de vocês, daqui para fora, para entenderem qual é a melhor estratégia, se é mandar, se é não mandar, se é fazer a prova, se é não fazer a prova, para entender isso. Mas Columbia hoje em dia não, tem essa possibilidade de você não enviar a sua nota do SAT, que é esse Enem americano. E eu também fiz o TOEFL, o que foi um grande desafio, porque eu não sabia falar inglês direito. Então, eu brinco que eu e meu pai choramos horrores quando a minha nota do TOEFL saiu, mostrando que o TOEFL é uma prova que você precisa atingir um nível mínimo para a Columbia, por exemplo. Então, você precisa tirar uma nota mínima para conseguir entrar para a faculdade. E o SAT isso não acontece. Mas para o TOEFL, você tem que ter aquela nota mínima para eles te considerarem. E eu tinha muito medo de não conseguir essa nota. Então, quando eu consegui a nota
No TOEFL, eu lembro que eu encontrei meu pai, eu falei, pai, consegui a nota que eu precisava na prova de inglês. E nós dois choramos horrores, mas quando eu passei na faculdade eu nem chorei. Mas no TOEFL eu chorei. Então, acho que isso mostra tanto que era um desafio muito grande. Então, se é um desafio para vocês também, não se preocupem, que é super possível, uma prova que vocês conseguem fazer estudando para ela. E eu tinha interesse em faculdades que eram fortes em educação e ciência política, que eram as áreas que eu tinha interesse desde o começo. Então, já comecei a pensar nas faculdades que eu queria, muito com base nisso, assim. Então, eu realmente tinha ali um interesse grande em conseguir fazer isso acontecer. Falando um pouquinho mais de Colômbia, que é onde eu estou agora, onde eu estou falando com vocês, Colômbia é uma universidade privada de pesquisa aqui nos Estados Unidos, o que basicamente significa que é uma faculdade que tem um foco em pesquisa, então não é uma faculdade pequena que eles chamam de artes liberais, é uma faculdade de pesquisa mesmo, então vai ter muita oportunidade para quem está interessado em pesquisa. A gente tem vários prêmios Nobel que dão aula aqui, em diversas áreas diferentes. Tem uma escola de engenharia super forte também, então essa área de pesquisa é bastante viva. Columbia é uma faculdade que integra a Ivy League, que é o grupo de faculdades mais antigas dos Estados Unidos, que também são faculdades com alto rigor acadêmico e uma grandíssima qualidade de ensino também. A gente começou lá em 1754, então tem muito tempo que a gente está aí existindo. O nome antigamente era King's College, que é o Colégio do Rei, e vocês podem ver nessa foto, e aqui onde está esse lugarzinho, está escrito ainda King's College, que foi o primeiro nome lá de trás. E aí, não sei, para quem tem fãs de musicais da Broadway aí, eu vou falar mais para vocês sobre as oportunidades que Columbia dá nessa esfera de cultura. Mas no musical do Hamilton, que é o musical da Broadway super famoso, ele inclusive cita o King's College, que é Columbia, porque ele se formou aqui. Ele é um dos nossos aluminais aí famosos, que a gente acha super legal, um dos ex-alunos. E é a faculdade mais antiga de Nova York, então, de todo o estado de Nova York, é a faculdade mais antiga, que existe há mais tempo. Também, Columbia é muito, 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 muito grande, então, para padrões nova-iorquinos. Vocês terem uma noção, a universidade é a segunda maior dona de terras na cidade de Nova York. Então, o campus, vocês podem ver que eles compraram uma rua, um pedaço de uma rua lá atrás, que até hoje é uma rua que não passa carro e que é de Columbia. E também é a quinta faculdade mais antiga dos Estados Unidos e uma das 9 faculdades coloniais. O que é isso? As faculdades que foram fundadas antes dos Estados Unidos se tornar independente da Inglaterra. Então, antes deles declararem a independência, Colômbia já existia. E como eu disse para vocês, algumas pessoas que lutaram pela independência dos Estados Unidos estudaram aqui em Colômbia. O Hamilton é uma delas. Alguns dados e alguns fatores são importantes para vocês considerarem também aqui em Colômbia. Eu diria que a proporção de alunos por cada professor é uma coisa bem importante quando você estiver analisando as faculdades. Por quê? Basicamente, isso mostra um pouco quão próximos os alunos vão poder se tornar dos professores e o quão grande as aulas vão ser, normalmente. Então, aqui em Colômbia, a proporção de aluno por professor é de 6 alunos para um professor. O que mostra que a gente tem bastante professores e um corpo estudantil que não é gigantesco e que te impede de entrar em contato com os professores, por exemplo. Pra terem uma noção, esse semestre eu estou fazendo uma aula que tem o professor e 7 alunos. Então, isso é bem comum aqui em Colômbia, de você conseguir encontrar aulas, você consegue se aproximar bastante do professor. A gente tem aí 6.700 alunos de graduação, que são os undergrads. Eu sou uma delas. E a gente tem aí, então, 6.700 pessoas que estão fazendo parte, fazendo graduação em Colômbia atualmente. A gente tem mais de 100, programas de estudo. O que significa? São os cursos primários, os cursos secundários, as concentrações. Então, tem muita coisa para escolher. Os mais populares aqui em Colômbia são economia,
Ciência política também é bastante popular. Na escola de engenharia, tem várias engenharias que são bem populares também. E é bem bacana para vocês terem uma ideia de como que aqui a faculdade é estruturada. A gente fica em Nova York, mais especificamente em Manhattan, e para quem conhece Manhattan, na região do Upper West Side, que é a parte que fica ali mais para cima da ilha, que é um bairro super residencial, muito interessante, e que você consegue chegar em vários lugares bem rápido, especificamente na Times Square, que é uma avenida, que é uma rua super famosa aqui, que é um ponto bem turístico. A gente está a 15 minutos de metrô da Times Square, então é super rápido de chegar. E eu vou falar mais para frente também um pouquinho sobre como é que é a relação de Columbia com a universidade. Porque vocês devem estar pensando, nossa, mas não é muito doido morar em Nova York e fazer faculdade, não é muita coisa ao mesmo tempo? Não, porque Columbia tem a sensação de campus. Então, como vocês estão ouvindo? Vocês não estão ouvindo nada no meu agora, nenhum barulho de Nova York, porque a gente realmente tem a sensação de campus. Então, não é tão barulhento, você consegue sentir a comunidade da faculdade, você consegue ver pessoas que você conhece na rua, que é uma coisa que talvez se a gente tivesse muito interligado totalmente, não tivesse sensação de campus universitário, não estaria acontecendo. E é uma coisa que eu tinha bastante medo, especificamente, quando eu vim para Colômbia. Eu tinha medo da gente não ter a sensação de campus mesmo, de sentir que a gente estava muito interligado com a faculdade, que a experiência acadêmica ficaria muito restrita. Mas de maneira nenhuma isso acontece, porque como vocês vão ver umas fotos aí que eu vou mostrar, a gente realmente tem a sensação de campus. Quando você entra em Colômbia, você sabe que você está numa faculdade americana, por sentir que esses prédios são todos meio parecidos, tem um verde, tem gente sentada na rua, do campus, né, observando e estudando. Então, você realmente tem a sensação de, mesmo estando muito perto dos maiores pontos de Nova York, a gente ainda consegue ter esse reservatório aí de vida acadêmica no meio da cidade. O que é uma coisa muito única que pouquíssimas outras faculdades vão conseguir te oferecer. Porque a gente realmente tem ali essa mistura de estar numa grande metrópole, mas de estar numa cidade universitária ao mesmo tempo. Boa, e aí eu acho que falando um pouquinho mais agora da experiência acadêmica em específico, a gente tem aí essa parte, né, do core curriculum, que eu vou falar mais profundamente daqui a pouquinho também sobre, mas basicamente, o que é esse core curriculum, né? É o currículo mais essencial da faculdade. Todos os alunos, independente do curso que eles façam, eles vão ter que passar por essas aulas. E daqui a pouquinho eu já mostro para vocês quais são algumas dessas aulas também. Mas são aulas que todo mundo tem que fazer. Então, você vai estar numa sala onde você vai ter ali várias pessoas diferentes, de várias trajetórias diferentes, de vários cursos diferentes, estudando a mesma coisa. Então, eu já fiz aulas que tinha várias pessoas que faziam física, eu fazia educação, tinha outras pessoas que faziam engenharia, gente que fazia história da arte, todo mundo na mesma aula discutindo temas parecidos e temas conjuntos ali com o pessoal mesmo. E foi super interessante, e é uma experiência que você consegue conhecer gente que talvez você não conheceria só nas suas aulas do seu curso ou nos seus clubes, por terem interesses muito diversos, mas que você acaba conhecendo ali e é uma experiência super válida, super bacana também. Além disso, Colômbia é uma faculdade super interdisciplinar, então a gente tem aqui muito por conta de ter essas aulas que todo mundo faz, a troca entre cursos é muito grande também. Eles realmente tentam formar as pessoas e os alunos para o mundo e para os desafios do século XXI. Então, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo sobre educação, tem uma expectativa que que eu faça pelo menos 2 aulas de ciência também para aprender. Então, eu fiz uma aula sobre engenharia para fazer o mundo um lugar, tipo, um lugar melhor, para meio que para fazer o design de um mundo melhor. E aí a gente fez vários trabalhos e vários projetos pensando em engenharia, em intervenções que a gente poderia fazer nas comunidades ali,
para realmente pensar em soluções para os problemas que as pessoas estão passando. Então, o meu trabalho para essa aula, por exemplo, foi sobre agricultura no Cerrado, que é de onde eu sou. Então, eu queria muito entender mais sobre isso e teve toda essa possibilidade de eu unir a parte de engenharia, a parte de ciência política e várias outras coisas, de meio ambiente, para pensar em soluções, em projetos que fariam sentido. E aí eu acho que um ponto, como eu falei para vocês, que é muito importante, é que Nova York é uma extensão da sala de aula. Então, como alunos de Columbia, a gente tem entrada gratuita para mais de 30 museus de Nova York. Dos mais famosos aos mais aleatórios que você pensar. Então, a gente tem entrada gratuita no Museu de História Natural, no Museu Metropolitano, que é o MET, no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, e vários outros museus aí que a gente tem essa possibilidade de entrar gratuitamente. Então, é super bacana, é muito, muito legal mesmo. E a gente tem essa possibilidade de ir, e as aulas que a gente faz também levam a gente para esses museus. Então, além de a gente entrar de graça quando a gente quiser, as aulas também têm um componente, principalmente as aulas obrigatórias desse core curriculum que eu falei aqui para vocês aqui em cima, eles vão levar os alunos para os museus. Então, eu fiz uma aula de arte, e a gente, que é uma aula obrigatória de Columbia, que todo mundo tem que fazer, e a gente foi para, 4 museus diferentes, visitar, e com os alunos e com a professora para discutir, para ver os quadros que a gente estava discutindo na sala. Então, muitas das coleções estão em Nova York, então a gente realmente conseguiu ver o que a gente estava estudando na sala de aula, nos slides, e ver aquilo pessoalmente também foi uma experiência super única. Tem uma aula obrigatória que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também, mais profundamente, mas que é uma aula de música, e aí as pessoas vão assistir Nova York, dá muitas possibilidades únicas de como que você vai usar o seu tempo aqui para ter experiências muito incríveis, assim. Então, eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque, como eu falei, vai ser muito difícil encontrar uma experiência parecida em outros lugares, porque Nova York é uma cidade que te dá infinitas possibilidades. E eu acho que uma outra coisa que eu não falei lá atrás que vale a pena mencionar, com relação a gente estar localizado, a gente estar localizado, as possibilidades de vida social também são muito diversas. Então, independente do que você gosta de fazer no seu tempo livre, se é em restaurantes de culturas diferentes, se é em museu, se é, sei lá, fazer um hobby muito específico, andar de patins no ringue de gelo, o que seja, Nova York vai te dar essa possibilidade de fazer isso. O que é diferente de outras faculdades, que talvez a vida universitária fique muito restrita a clubes da faculdade ou a coisas que acontecem ali por serem faculdades muito isoladas. Columbia está em Nova York, então acaba que um dos maiores benefícios é que você consegue ter experiências que talvez você não tivesse em outros lugares e acessar elas muito facilmente. Então, eu, por exemplo, descobri um amor muito grande pela Broadway, que é o lugar onde tem os teatros musicais, que a gente já ouviu falar, tem Rei Leão, tem Aladdin, tem vários outros, e eu adoro isso. E estar em Nova York me permite explorar essa paixão que eu descobri aqui, que talvez se eu tivesse em outro lugar eu nem teria pensado sobre a possibilidade disso. Então, acho que olhar para tudo isso é muito importante e muito interessante também, para a gente refletir quais são as possibilidades de aproveitamento mesmo do lugar que você pode estar tendo. Então, é bastante interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, entender quais são as possibilidades e pensar nas oportunidades únicas que você está tendo aqui. Então, recentemente, a gente teve nosso período ali de uma semana de intervalo durante o semestre que a gente tem, normalmente, porque que as faculdades dos Estados Unidos não dão muitos feriados, então eles dão essa colher de chá para a gente ter uma semaninha no meio do semestre que eles chamam de Spring Break, que é o intervalo ali da primavera, do semestre da primavera, e a gente, muita gente viaja, tem algumas aulas que levam as pessoas para alguns lugares, nos Estados Unidos e etc. Eu acabei ficando em Nova York dessa vez para uma conferência da ONU que estava acontecendo, e então, como eu estava aqui, eu, quando era pequena, e ainda sou muito fã dos Jonas Brothers, não sei se a galera vai saber o que é,
mas é uma banda super da Disney, bem antiga, que voltou recentemente, e eles iam fazer, tipo, 5 shows em Nova York, dos álbuns antigos, que era um álbum que eu não tinha visto no Brasil. Então, assim, uma oportunidade super única, que calhou eu estar aqui no lugar certo, na hora certa. E foi super incrível, realizei um sonho de infância, que não seria possível se eu estivesse em outro lugar, talvez em outra faculdade, que tivesse mais isolada, ou que não tivesse em Nova York, porque Nova York é esse lugar que a cada momento te surpreende, e a faculdade também, a experiência acadêmica é muito mais legal por estar em Nova York e por realmente ter essa possibilidade de conseguir te conectar mesmo com mundos super diferentes, que às vezes você nem pensaria ser possível você conseguir, ou oportunidades muito que você fica tipo, mas como assim essa oportunidade existe? Então, juntar uma experiência acadêmica de excelência com o fato de estar numa metrópole como Nova York, ainda tendo a experiência de estar num campus universitário, é uma mistura que pouquíssimas faculdades vão poder oferecer, além de Columbia. Boa, e aí falando um pouquinho mais desse core curriculum, né, que são as aulas obrigatórias, aqui eu coloquei alguns nomes e vou explicar um pouquinho mais sobre quais são elas, para vocês já começarem a pensar e refletir se é uma coisa que faz sentido, se é uma coisa que chama a atenção de vocês ou não. A gente tem aulas que vão de diversas áreas diferentes, mas o pensamento por trás desse currículo é basicamente a ideia de que todo mundo, independente do que vai trabalhar na faculdade, depois da faculdade, de onde vem, independente de qualquer coisa, deveria saber algumas coisas básicas quando sai da faculdade. Alguns preceitos ou alguns conteúdos que eles acham que todo ser humano deveria saber, saindo da faculdade. Então, é um pouco isso que eles querem entender. O que você precisa para se tornar um ser humano completo? Então, tem alguns requerimentos mais engraçados e mais diferentes, que a gente às vezes não pensa muito sobre, e alguns que vocês vão ver que faz muito sentido. Então, uns requerimentos mais, assim, diferentes, que as pessoas às vezes ficam tipo, mas como assim? Que loucura! É que todo mundo que faz o Columbia College, que é o que eu faço, que não é a escola de engenharia, a escola de engenharia não tem esse requerimento, mas eu tenho, é um teste de natação. Então, todos os alunos de Colômbia, para se formarem, têm que fazer um teste de natação, provando que sabe nadar. 4 piscinas, então aí 1 quilômetro, não, tipo 1 quilômetro mais ou menos, acho que menos que isso, acho que são 500, se eu não me engano, metros de piscina, de crawl ali, batendo a mão, batendo o pé, sem colocar o pé no chão da piscina ou sem parar no meio da piscina. Pode parar na borda, mas não pode parar no meio da piscina, para mostrar que sabe nadar. Então, esse é um dos requerimentos, assim, e aí a piada interna de Colômbia é que só a gente do college tem que fazer isso. A galera de engenharia não precisa fazer esse requerimento. E aí o pessoal que faz engenharia fala que é porque se tivesse algum problema e tipo, a Colômbia alagasse, a galera do college não conseguiria construir uma ponte. Mas como eles fazem, eles conseguiriam construir uma ponte. Então, por isso, não tem esse requerimento. O que eu acho que seria meio difícil construir uma ponte no meio do alagamento. Eu acho que é uma habilidade importante mesmo assim, mas o pessoal de engenharia não precisa. Então, tem alguns requerimentos que são engraçados, como esse. Acho que esse é o mais engraçado. Mas que realmente eles entendem que para você ser uma pessoa completa, você precisa saber nadar, porque, né, vai que alguma coisa acontece algum dia só na praia, não sei. Saber nadar é uma habilidade importante. Sou muito grata à minha mãe, que me obrigou a fazer natação. Eu não gostava de natação, mas ela me obrigou. E hoje em dia eu entendo por que realmente era importante. Minha mãe e Colômbia concordam nisso. Então, tem alguns requerimentos bem interessantes. A gente precisa fazer 2 aulas de educação física no decorrer da faculdade, 2 aulas, uma cada semestre. E aí, por exemplo, mas aí não é tipo educação física que a gente na escola. Acho que eu não gostava de educação física na escola, não é assim. É esportes mesmo. Então, tem desde esqui na neve, que você pode fazer, tem esgrima com as espadas, tem um amigo que fez, tem futebol, tem tênis. Eu tô fazendo karatê esse semestre, né? Tipo, tem várias coisas diferentes aí que você pode fazer. E tem aula de dança, então tem vários esportes diferentes. Tem muita coisa que dá para você ali explorar de diferente, de possibilidades, é muito legal. Então, essa parte de corpo e de desenvolver habilidades ali no esporte é uma coisa que o Colômbia também valoriza.
Também coloca a gente nessa posição de valorizar também, entender que a gente não adianta só a gente trabalhar nossa cabeça se nosso corpo não está bem cuidado, se a gente não faz exercício físico e etc. E então é bem importante, uma coisa que eles valorizam bastante aqui também. E aí, falando de outros requerimentos, agora mais para a parte acadêmica, a gente tem a gente faz 2 aulas de Global Core, que é o essencial global, que são 2 aulas sobre várias. Tem uma lista pré-aprovada, tem algumas possibilidades, várias possibilidades lá. Uma das aulas que você pode fazer para cumprir esse requerimento chama Game of Thrones, da série. Então, eles fizeram uma aula baseada na série para falar sobre impérios. Então, você pode fazer essa aula para cumprir esse requerimento, por exemplo. Eu fiz uma aula sobre o Brasil, então a minha aula era sobre civilizações brasileiras. Então, aprendi bastante sobre o Brasil, foi muito legal, que é basicamente aulas que vão focar ali em culturas, em diversas áreas diferentes, pode ser música, dança, sociologia, filosofia, várias áreas diferentes, mas tem que ser de alguma cultura que não seja os Estados Unidos ou a Europa. Então, pode ser sobre culturas africanas, da América Latina, da Oceania, da Ásia, mas não pode ser com temas ou aprendizados de culturas que já são culturas que a gente aprende muito normalmente. Então, tem que ser culturas diferentes para você conseguir expandir seus horizontes e avaliar e pensar sobre temas diferentes mesmo. Então, a gente realmente consegue ter essa mudança aí de paradigma e pensar sobre outras culturas também, que isso é uma coisa super legal. A gente também tem um requerimento de ciência, são 2 aulas que a gente tem que fazer, para quem não faz nenhum curso, né, de exatas ou de ciências, tem que fazer pelo menos 2 aulas de ciência. Então, mas tem aulas que são mais de ciência e menos de ciência aplicada, né? Isso é mais de ciência aplicada. Então, por exemplo, tem desde aula de física, de astronomia que você pode fazer para cumprir esse requerimento. Eu fiz 2 aulas não tanto de física e astronomia. Eu fiz essa aula de engenharia que eu falei para vocês, que era sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. E eu fiz uma aula também sobre comida, saúde pública e políticas públicas, que também cumpriu esse requerimento, onde a gente falava muito sobre comida, sobre sistemas alimentares e como é que funciona para a comida sair lá do campo, da fazenda e chegar no nosso prato, e como é que a gente faz esse caminho ser mais sustentável também. Então, foi super interessante. Foi uma aula que cumpriu esse requerimento. Então, tem várias coisas para você escolher. Não fiquem preocupados que tem que ser uma pessoa muito de ciência, nem nada do tipo. A gente também tem Literature Humanities, que a gente chama de LitHum aqui, que é uma aula de literatura de textos históricos, que, mais uma vez, são textos que a faculdade acredita que a gente precisa conseguir estar ali realmente em contato e aprender mais sobre ele. Então, a gente lê desde Ilíada e Odisseia, que são textos lá da Grécia Antiga, até agora a gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, todos os alunos de Colômbia têm que ler hoje em dia Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eles colocaram o livro. No meu ano que eu entrei, foi o primeiro ano que teve. Eles testaram ali com poucas salas de aula. E aí, no ano seguinte no meu segundo ano de faculdade, eles implementaram para todo mundo de Colômbia. Então, todo mundo tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é super, super, super incrível para nós brasileiros. Então, a gente tem aí esses livros que a gente lê, que são livros que... E uma coisa que o meu professor dessa aula me disse uma vez, que eu fiquei pensando, é que a importância dessa aula para a gente é que, nos momentos mais difíceis da história da humanidade, os livros que as pessoas liam, que os grandes líderes do mundo liam, nessas épocas de crise, eram os mesmos. Então, na Segunda Guerra, quando as pessoas estavam ali procurando respostas, muitos deles liam Ilíada e Odisseia. Ali no meio da Segunda Guerra, o Winston Churchill, que era um presidente, o primeiro-ministro do Reino Unido, estava lendo esse livro. E quando a gente olha, a gente para pensar que em outros momentos da história da humanidade, momentos difíceis, a gente também lia os mesmos livros, é super interessante ver por que a gente tem que aprender essas coisas, porque elas são importantes para realmente formarem nossa visão de mundo, que é super, super válido. A gente também tem uma aula obrigatória de artes, então, que é uma aula que a gente aprende a avaliar e analisar
artes visuais, então quadros, esculturas, arquitetura. A gente aprende um pouquinho de tudo e é super válido e super interessante também. A gente tem uma aula de música, que aí eu não fiz essa aula ainda, então posso falar um pouco menos sobre ela, mas a gente aprende bastante sobre música clássica, composição musical. A gente vai para a ópera, como eu falei para vocês, é super interessante. Vou falar um pouquinho menos que eu não fiz aula ainda, então não posso dar muito spoiler para vocês. A gente também tem uma aula que a gente chama de Contemporary Civilizations, que a gente apelida aqui de CC, que basicamente é uma aula onde a gente vai olhar para a filosofia política. Então, a gente vai ler vários teóricos aí, desde Aristóteles, Platão, Kant, alguns que a gente vê na escola, no ensino médio ainda, na filosofia, até outros mais recentes, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, vários diferentes aí, para pensar sobre os problemas do mundo, para entender, pensar sobre diversos temas diferentes, e é uma aula muito focada em discussão também. Então, ali são 2 horas de aula, 2 vezes por semana, que a gente lê várias páginas e vai para a aula para discutir e aí conversar sobre aqueles textos. É uma experiência super única, a gente aprende várias habilidades diferentes e vale muito, muito a pena. Por último, eu preciso colocar uma que eu vou falar para vocês também, mas a gente tem a aula de University Writing, que é de escrita universitária, que basicamente é uma aula que a gente vai aprender, que é um pouco mais técnica, que você aprende a escrever textos, que são ali realmente textos que vão... você vai precisar escrever para a faculdade. Então, texto que você vai precisar ali, para estar escrevendo e compartilhando com os professores, com seus amigos da faculdade, desde texto de artigos de opinião até pesquisas. Então, eles te ensinam a escrever isso no primeiro semestre também da faculdade, para você já começar sabendo o que é esperado de você. E aí, teve uma aula que eu esqueci de colocar aqui, mas que também é uma aula obrigatória, que é Fronteiras da Ciência, né? Que é Frontiers of Science, que a gente chama aqui de FroSci, que é uma aula que vai olhar para as fronteiras da ciência. Então, a gente vai olhar para vários módulos diferentes e descobrir o que está na fronteira desses módulos. Então, tem desde neurociência, física quântica. No meu ano, eu estava no meio da pandemia, então a gente aprendeu muito sobre vacinação e vírus. Então, tudo que está na fronteira da ciência, a gente vai meio que aprender, assim. Mas não se assustem, que não é muito complicado. Eles entendem que as pessoas vêm de não sendo nada de exatas, não tive dificuldade nessa aula. Então, não se assustem com o fato de que a gente tem aí diferentes tópicos ou coisas que podem parecer meio assustadoras, mas não tem nada muito assustador. Fiquem tranquilos, de verdade. Então, eu gastei bastante tempo falando sobre essas aulas para vocês, pessoal, porque uma das coisas mais únicas da experiência acadêmica de Columbia é esse Core Curriculum, que é o currículo obrigatório que todo mundo tem que fazer aqui. Ele toma mais ou menos 1/3 das suas aulas que você vai poder escolher. Então, se você é uma pessoa que quer muito escolher todas as suas aulas e não se interessa pelo, tipo assim, não gosta de jeito nenhum dos temas que eu falei aqui, que não faz sentido para você, talvez Columbia não seja o melhor lugar. Porque a gente realmente vai ter que estar nessas aulas mesmo e vai ter que se divertir, porque é bastante tempo que a gente vai gastar nessas aulas. Eu, particularmente, não era uma pessoa... Eu tinha uma ideia dos alunos de Columbia que eram sempre muito intelectuais, pessoas que, tipo, gostavam de ler livros clássicos, ou gostavam de arte, de ir em museus. E eu quase nem apliquei, nem me candidatei para Columbia. Mas, como eu falei para vocês, eu fui aluna daqui para fora, e eles me falaram, o meu estrategista, que é o Felipe, ele me falou assim, não, Luísa, e se inscreve para a Columbia que eu acho que faz sentido para você. E eu me inscrevi, e eu confesso, de todas as faculdades que eu passei, a que eu menos achava que eu ia passar, tipo, não fazia sentido nenhum. Quando abriu, eu fiquei tipo, mas como assim Columbia? Foi Columbia. Então, assim, é uma faculdade que vale muito a pena, mesmo você não sendo a pessoa que, tipo, cresceu em museu, ou que gosta de museu. Eu brincava com o Felipe, que eu tinha ido em museu, tipo, 2 vezes na minha vida antes, eu ia para tirar foto das coisas e não, tipo, estava realmente observando e coisas do tipo. E foi super essencial porque eu tive parte de mim que normalmente eu não estaria, eu estaria muito da minha zona de conforto nas outras faculdades, por exemplo, e não tivesse que exercitar ativamente isso. Eu fiz uma aula inteira
escrevendo trabalhos de várias páginas, analisando quadros de arte. Então, assim, eu realmente saí da minha zona de conforto e realmente aí tive a possibilidade real de conseguir fazer com que as coisas fizessem sentido para mim. Então, vale muito a pena, mesmo talvez essas coisas não se chamando totalmente, porque eu sendo super apaixonada por esses tópicos agora. É muito legal ser zona de conforto, para mim já fez muito sentido também. E aí, passando para um outro aspecto da faculdade, Colômbia tem um plano de alimentação, então aqui na faculdade tem os refeitórios, e tem o ranking de faculdades, ele mostra que Colômbia tem os melhores refeitórios dos Estados Unidos. Então, toda vez que eu trago amigos aqui, são de outras faculdades, são do Brasil, todos eles ficam impressionados com a comida de Colômbia. Que a comida de Colômbia é muito boa, que é surreal. A gente tem um dining hall aqui em Colômbia que tem salmão quase todo dia, é nesse nível. Eles realmente são. A gente tem uma grande tradição aqui em Colômbia que chama Batalha dos Dining Halls, que é a Batalha dos Refeitórios. Que basicamente, cada refeitório que a gente tem aqui em Colômbia faz um dia específico que leva a comida preferida. Cada um representa uma das ilhas de Nova York. Então, tem um refeitório que vai ser a comida específica de Manhattan, o dining hall que vai ser específico de Chinatown, o dining hall do Brooklyn, e cada um deles faz comidas tradicionais e eles competem entre si. Tem um júri de chefes, tipo assim, de programas de culinária super famosos, tipo, chefes do MasterChef vêm para cá, dos Estados Unidos, chefes de outras competições culinárias. Eles vão julgar a comida dos dining halls para decidir quem que é o melhor, e o melhor dining hall ganha simplesmente um medalhão, igual aquele medalhão de boxe, tem um cinturão mesmo, que eles estão super, super, super animados para mostrar para todo mundo, e eles ficam super competindo entre si. Esse ano voltou depois de 3 anos, né? Que por causa da pandemia não tinha tido. O último tinha sido em 2019. E esse ano foi muito legal, porque os dining halls, eles deram camisetas do time do dining hall. Então, tipo assim, você ganhou uma camiseta do seu dining hall preferido. Então, a gente tem vários dining halls aqui em Colômbia e cada um tinha uma camiseta de uma cor, com uma hashtag diferente, falando eu amo o dining hall X ou Y. Então, tipo assim, os alunos ganharam camisetas e hoje em dia você vê vários deles usando as camisetas, andando por Colômbia. E é super engraçado, porque você realmente vê que esse espírito de a gente ter a melhor comida é muito real e todo mundo é muito, muito feliz com esse fato engraçado sobre Colômbia. Vocês podem ver aqui, gente, ó, eu fui muito honesta, tá, com vocês, que às vezes eu vejo umas fotos de comida de refeitório dos Estados Unidos e a galera bota umas fotos bonitas e tal. Eu escolhi as fotos que são coisas que realmente existem e estão lá quase sempre. Então, a gente tem um dining hall que faz só pizza, a gente tem um dining hall que faz só sanduíche, a gente tem um dining hall que é quase 24 horas. Então, assim, a nossa comida realmente assim, é uma das coisas que a gente tem muito orgulho. Essa parte de doces aqui realmente existe e todo dia tá lá, desse jeitinho aqui, com decorações diferentes. Hoje antes de vir para cá, passei no dining hall para pegar uma coisa para comer. E aí não tava igual tá aqui com essa abóbora, porque isso aqui é do Halloween, do outono, mas estava lá decorado de beisebol. Então, assim, é de verdade, não tô contando fake news para vocês. Isso aqui tem mac and cheese quase todo dia também nesse dining hall aqui. Essa salada aqui existe. Esse salmão realmente existe, com molhos diferentes. Uma vez, cada dia da semana, quase sempre tem salmão nesse dining hall. Então, assim, a comida realmente é muito boa e o pessoal gosta bastante. Aí a parte que eu gosto muito, eu coloquei aqui alguns dos aluminais que eu acho que talvez vocês conheçam mais, tendo em vista que o público era um pouquinho mais jovem hoje, mas vocês podem estar na internet depois de procurarem os outros em diversas áreas. A gente tem ex-alunos famosos e notáveis de diversas áreas diferentes, e não só ex-alunos, a gente tem vários professores, são pessoas super famosas. E eu conto para vocês alguns exemplos daqui a pouquinho. Colômbia já teve três ex-alunos, foram ex-presidentes,
pessoas de Colômbia. A gente tem 111 prêmios Nobel, e eu chequei esse dado antes de entrar para essa reunião, então tá atualizado. E a gente tem, aqui estão alguns exemplos. Então, para quem gosta de música, a gente tem a Alicia Keys. Para quem gosta de série musical, a gente tem o Ben Platt. Então, se formou em 2020 aqui em Colômbia, então é super recente. O Timothy, eu não sei falar sobre o nome dele, mas vocês devem conhecer. Ele começou Colômbia, mas aí ele se transferiu para NYU, porque ele achou Colômbia muito difícil. Então ele teve que se transferir, mas ele começou Colômbia. O Obama, que particularmente é o meu preferido, e eu já conto para vocês também um pouquinho mais sobre como é que é a relação com a Fundação Obama aqui em Colômbia, que é uma relação bem próxima. Essa atriz também, que agora eu sei o nome, mas ela fez ela fez várias séries super legais também. E o Frank Jonas, que é o quarto irmão dos Jonas Brothers, que eu falei para vocês, ele se forma comigo, inclusive. A gente fez uma aula juntos. Então, você vê que tem várias pessoas diferentes, de várias áreas diferentes, da música, da política, tem gente do direito, a gente tem, tipo, acho que, se não me engano, são 2 ou 3 juízes da Suprema Corte americana, estudaram em Colômbia. Então, assim, tem gente para todos os gostos, vocês podem pesquisar, que tem muita gente incrível que se formou em Colômbia. E aqui falando um pouquinho sobre oportunidades que são únicas de Colômbia, que são coisas que me mantêm muito feliz e motivada também. A gente tem o Columbia World Project, que é a parte de Colômbia que tem uma relação muito boa com a faculdade. Então, a Fundação Obama é uma grande parceira de Colômbia, por exemplo. Eles têm os Obama Scholars, que são pessoas que eles selecionam do mundo inteiro para fazerem aulas em Colômbia. E eles, esse ano passado, fizeram uma conferência. E Colômbia foi uma das ajudou a organizar a conferência. E eu tive a oportunidade de conhecer o Obama, e foi super incrível. Ele é super alto, foi uma experiência super única, que não teria tido se a gente não estivesse em Colômbia, se não estivesse em Nova York. Então, assim, são oportunidades muito únicas de impacto realmente social. Você consegue conhecer pessoas incríveis e projetos muito incríveis aqui na faculdade. Aqui tem um errinho de português, desculpa, mas é Broadway. A gente tem Broadway gratuita. Então, tem um programa aqui em Colômbia que chama Urban New York, que leva alunos para Broadway de forma gratuita. Eles te dão o ingresso e te dão um cartão de metrô. Você tem sorteio e você pode ganhar o sorteio, e é super fácil de ganhar o sorteio, não é difícil. Eu, semana passada, fui assistir Hamilton de graça, porque a faculdade realmente, assim, tá querendo fazer com que essas oportunidades fiquem acessíveis para todos os alunos. Então, é super legal. E a gente também tem uma comunidade brasileira super ativa. A gente tem mais de 50 brasileiros aqui em Colômbia, e é super, super incrível. Aqui tem uma fotinha da festa junina que a gente fez em novembro. Foi a festa novembrina, como a gente chamou, onde a gente conseguiu trazer pão de queijo, pipoca, guaraná, várias comidas diferentes, em vários eventos. A gente traz várias personalidades para a Colômbia também. Então, a gente já trouxe desde o Gil do Vigor até Luciano Huck. A gente teve uma conversa semana passada com congressistas brasileiros, deputados federais, um senador, foi super legal. A gente realmente convida as pessoas para virem para a Colômbia para conversarem com os brasileiros, tem experiências muito únicas que a gente tira dicas. Como eu falei para vocês, a comunidade de ex-alunos também é super engajada. Isso aqui é um dos eventos que eles fizeram em um restaurante super, super legal, que a gente tem aqui em Nova York. Esse é um ex-aluno que é diretor de peças da Broadway, e nesse dia ele convidou alguns alunos de Colômbia e ex-alunos de Colômbia para assistirem a pré-estreia do musical novo dele na Broadway, de graça. Foi super incrível. E a gente tem várias... Aqui todo mundo é brasileiro, todo mundo é brasileiro. Então, assim, tem muitas oportunidades de você se conectar com pessoas diversas. E tem um grande número de brasileiros, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A gente também tem a oportunidade de você sair dos Estados Unidos, muito, muito legais também. Então, aqui em Colômbia, eu já recebi financiamento através de fellowships, que são programas que eles têm durante o verão, para ir para o México, para a Irlanda, para vários lugares diferentes. A gente tem a oportunidade de study abroad, né? Que são de estudar fora 2 vezes, né? Quem já é brasileiro está estudando fora, mas estudar fora dos Estados Unidos. Para mais de 50 países diferentes, então a gente tem oportunidades para qualquer país você pensar, e os que a gente não tem ainda, você pode fazer uma petição para conseguir ganhar.
aquele país e aquele programa de estudos. Então, tem vários lugares diferentes que vocês conseguem visitar através de Colômbia também, essas experiências que eles pagam para você ir. Falando em moradia, a gente tem todo mundo em Colômbia mora no primeiro ano no campus. Aqui está um exemplo de dormitório. Confesso que essa foto aqui está muito organizada, não é assim que os dormitórios se parecem muitas das vezes. Isso aqui é mais ou menos o que você encontra quando você chega, e aí você decora do jeito que você quiser, e depois você decora de acordo com o seu gosto. Vocês estão vendo aqui atrás, tem algumas coisinhas que eu coloquei no meu dormitório. Mas tem várias coisas diferentes que você pode aí decorar, mas isso aqui é o que você encontra mesmo. E aí o resto você leva da sua casa, você compra e decora. Mas vem uma cama, vem a cadeira, vem a mesinha de estudos, vem tudo isso direitinho. A maioria das pessoas continua morando na faculdade durante todo o período universitário, então as pessoas não moram fora da faculdade, normalmente em Colômbia. É uma proporção muito baixa de pessoas que moram fora da faculdade, porque Nova York é uma cidade muito cara. Então, compensa muito mais para os estudantes morarem dentro da faculdade do que morarem fora. Os dormitórios, eles variam de tipo. Você vai encontrar um dormitório que vai fazer sentido para você. Eu estou no meu atual dormitório pelos últimos 2 anos e vou morar aqui no meu último ano também. Acabei de decidir isso anteontem. Então, você vai realmente testando, encontrando o que faz sentido para você. Eu gosto muito do meu. Tem tanto em estilos de suíte, de um mini apartamento, quanto de corredor, que é o meu caso. Aqui tem algumas tradições. Essa foto sou eu, gente. Isso aqui sou eu. Eu ando de patins, sim. Mas, basicamente, Colômbia tem várias tradições diferentes. Essa aqui é uma delas, que todo Spring Semester, que é a primavera, eles colocam essa pista de patinação em um dos prédios de Colômbia. O pessoal pode ir lá patinar. E essa foto eles tiraram de mim durante a patinação. Foi super engraçado. Aqui está uma feira que existe, que a gente sempre faz, que é uma feira de atividades e clubes da faculdade, que você pode conhecer, encontrar, conversar. A gente tem várias outras, eu super recomendo vocês a irem no site de Colômbia e depois darem uma olhada em quais são as tradições da faculdade, são super legais. Aqui eu coloquei algumas. Essa aqui é do Dining Hall, no Dining Hall tem várias tradições, como eu estou mostrando para vocês. Esse Surf, Turf Nurse aqui é uma tradição que eles colocam uma bacia, basicamente, de camarão no meio da faculdade e frutos do mar para você comer e aí se divertir, é muito legal. O Bacanal é um festival musical igual o Lollapalooza, que acontece nesse lugar aqui de Colômbia também. Vai acontecer esse final de semana, só que eu não vou estar aqui, que eu vou estar viajando, mas acontece e o pessoal adora. O Holy Festival é o festival também das cores, que a gente conhece um pouquinho no Brasil, tem alguns exemplos. E o Tree Lightning no segundo semestre, perto do Natal, quando tá ficando bem frio, eles colocam luzinhas na faculdade toda. Eu acho que tem uma foto daqui a pouquinho para vocês. Aqui, ó. E aí eu vou mostrar essa foto. E aí eles iluminam a rua principal de Colômbia e colocam luzinhas. E é super legal. Sobre as circulares, aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar. Esse aqui foi um dos eventos que a gente fez com o Luciano Huck, por exemplo. Que a gente faz com a sociedade brasileira, que traz as pessoas para cá, e é super legal. A gente tem o Festival das Cores, que eu comentei, essa corrida que o presidente de Colômbia faz, é super legal. São mais de 500 organizações estudantis, então vai ter para todos os gostos, para tudo que você quiser fazer. Tem mais de 60 grupos de voluntariado aqui em Colômbia também, mais de 50 grupos de performance, para você que gosta de cantar, dançar, tem vários. E mais de 50 organizações culturais, que é o caso da Sociedade Brasileira, que eu faço parte. E eu queria abrir agora para perguntas. Vi que tem algumas aqui, eu deixo meu contato, caso alguém tenha mais alguma dúvida específica. Então, meu e-mail está aqui, meu Instagram está aqui, fique à vontade para mandar mensagem. Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas, para a gente conseguir organizar. O Matheus perguntou se eu entrei para a Colômbia com bolsa ou alguma assistência financeira. Colômbia dá bolsas baseadas em necessidade financeira. Então, eles vão avaliar o quanto você pode pagar e vão te dar bolsa com base nisso. Eu tenho uma bolsa integral de Colômbia com base na necessidade financeira da minha família. Então, eu recomendo que vocês falem com as pessoas daqui para fora para entenderem mesmo um pouquinho mais sobre como é que funciona esse processo e como é que vocês avaliam direitinho. Tem outra pergunta aqui sobre quanto tempo eu devo me preparar para aplicar para as faculdades
dos Estados Unidos. Eu demorei o processo de candidatura mesmo, ele durou ali alguns meses para mandar tudo e para escrever, mas varia bastante de pessoa para pessoa. Eu já fazia atividades extracurriculares antes, então eu dei muita sorte, mas eu recomendo que vocês comecem a se preparar o quanto antes, e aí daqui para fora tá aí de novo para apoiar vocês com isso. Boa. Colômbia tem times de esportes, sendo mais específica de vôlei, temos times de vôlei, tanto times profissionais de vôlei, quanto de outros esportes, quanto clubes, que são para quem quer só treinar, para quem não é atleta e coisa do tipo. Então, tem essas duas possibilidades, sim. Temos vôlei feminino e masculino em Colômbia, temos vários times. Tem time até de esgrima, gente, tem time de mergulho, tem vários times diferentes. Vocês podem ficar bem animados com isso. Confesso que a gente não é muito bom. A gente não somos os melhores das Ivy Leagues em esportes. Recentemente ganhamos o torneio de basquete das Ivy Leagues. Somos muito bons em golfe, em esgrima e em mergulho. Temos mergulhadores olímpicos, inclusive, esgrimadores, não sei. Pessoas que lutam esgrimas no time olímpico dos Estados Unidos também. Então, tipo, tem uma galera muito boa, mas, no geral, no futebol americano, que é um dos esportes mais famosos aqui nos Estados Unidos, a gente não é muito bom, não. Então é meio triste, mas não ganhamos normalmente. Mas tem vários outros que os times femininos são muito melhores que os masculinos aqui em Colômbia, o que é muito legal. E então tem essa possibilidade também aí para vocês. Tem uma pergunta sobre o custo de vida em Nova York. Como é que são gastos mensais com alimentação e lazer, né? Nova York é uma cidade cara, mas como você está dentro da faculdade, tem como você gastar muito menos. Então, eu, por exemplo, não gasto com transporte dentro de Colômbia, porque tudo é muito perto. E eu não tenho que ficar me locomovendo de metrô, por exemplo, para os lugares. Então, eu não gasto com transporte, que é uma coisa que ajuda bastante. Então, eu acho que vai variar bastante aí, de acordo com o seu estilo de vida e com quais são as suas prioridades também. A gente não paga aluguel mensal em Colômbia, então você vai pagar ali por semestre a moradia, então vai variar bastante com relação a isso. Boa. Tem uma pergunta sobre quais foram as universidades que eu passei. Eu passei em outras 11 faculdades. Se eu não me engano, para quem é aluno daqui para fora, tem um vídeo de um outro webinar que a gente fez lá atrás, em 2020, onde eu falo um pouquinho sobre essa experiência, e eu acho que vocês podem procurar. Tem alguns arquivos daqui para fora. Recomendo vocês pedirem depois para quem tiver interesse em assistir para os mentores de vocês, para quem for aluno daqui para fora. Para quem não for, eu acho que tem umas partes no YouTube, no YouTube da Daqui para Fora também. Eu passei eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eu passei em 11. Das que eu me lembro agora, eu entrei em Columbia, University of Pennsylvania, Brown University, Duke, Northwestern, Williams, Vanderbilt, onde mais? Grinnell, passei em Tufts, passei em Williams, falei Williams? Passei em Williams e passei em alguma outra que eu não lembro agora. Sempre esqueço a última. Mas vocês podem encontrar esse webinar aí Daqui para Fora para vocês darem uma olhadinha. Nas universidades americanas, também é necessário fazer trabalho de conclusão de curso, como o TCC aqui no Brasil, depende da faculdade. Em Colômbia, não é obrigatório. Você pode escolher fazer ou não. Normalmente, quem faz são pessoas que têm aí interesse em estar fazendo ali algum mestrado, algum doutorado depois. Eu não vou fazer, por exemplo. Eu tenho vários amigos que vão fazer, então vai variar de acordo com os seus interesses. A comida é de graça? Não, os refeitórios você vai pagar uma parte, e para quem tem bolsa integral, como é o meu caso, a bolsa também cobra alimentação. Então, aí você tem esse ponto. Boa. Eu tenho bolsa integral, sim, como eu falei para vocês. Boa. Eu comecei a processo de candidatura no meu 3º ano, mas eu não recomendo isso. Quanto mais rápido vocês puderem começar o processo de vocês, melhor. A preparação antecipada tem muito mais chance de dar certo.
Boa. Qual o valor médio da anuidade? Vocês podem dar uma olhada no site de Colômbia nesse sentido, mas mais uma vez eu recomendo falarem com as pessoas daqui para fora para entenderem o quanto disso vocês vão ter que pagar, quanto vocês podem ganhar de bolsa, para avaliar tudo isso, esses valores direitinhos. Deixa eu ver aqui mais. Tem algum laboratório em Colômbia que seja o seu favorito? Eu confesso que eu não vou muito em laboratórios, não é muito a minha área, mas vocês podem dar uma olhadinha no site de Colômbia para entender um pouquinho mais sobre isso também. Deixa eu ver o que mais temos. Estão perguntando se é igual no Brasil, que existem cursos mais concorridos que outros. Não, você entra para a faculdade e não para o curso. Você só declara seu curso no seu segundo ano de faculdade. Então, você tem aí um tempinho para fazer essa escolha. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui, mais perguntinhas. Tem algo que você descobriu em Colômbia que você gosta muito? Eu não sabia dessa história da Broadway, que você consegue de graça. E é uma das coisas que eu mais gosto de Colômbia, que eu acho muito único daqui, que nenhuma outra faculdade faz, e que é uma das minhas partes preferidas, com toda certeza. Eu acho que essas são as principais perguntas que vocês tinham aqui. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por todo o tempo de vocês. Eu acho que foi super interessante conversar um pouquinho com vocês, ouvir um pouquinho as perguntas. E caso vocês tenham qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, entrem em contato e aí a gente pode continuar conversando com toda certeza. Mas muito obrigada a todo mundo que participou. Foi um prazer enorme e eu espero que todo mundo tenha um ótimo restinho de dia. Um abraço.